Pais, irmãos, irmãs, pais. A gente vai fazer a aula 10. Vamos orar antes de começar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por Jesus. Senhor, vamos abençoar, Pai querido, Pai amado, nos trazer um entendimento, Pai, a compreensão da Tua palavra, Pai. Não seja a minha voz, eu falando, Pai, eu possa ser a Sua voz aqui nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa-me, Pai, para entrar na compreensão, Senhor, meus irmãos, Pai, para compreender a Tua palavra, Pai. Amém. O tema de hoje é a base para a redenção. O subtópico é a obediência de Cristo. Na aula anterior, o Anderson falou sobre a nossa queda, sobre a nossa natureza adâmica, e essa aula já vem para nos explicar a nossa redenção depois dessa queda, depois da queda de Adão. Para o pastor fechar ali, passou o carro. Vamos lá. Eu vou ler algumas partes aqui do texto, alguns textos que eu botei aqui também. Então, eu vou pedir para que vocês me acompanhem. Eu vou começar lendo a introdução. Diz o seguinte: normalmente, quando falamos na obra redentora de Cristo, pensamos logo em sua morte na cruz. Isso é certo. Foi na cruz que ele deu a sua vida em lugar de seu povo. No entanto, essa não é toda a verdade. A vida de Jesus, em total obediência à vontade de Deus, foi o que nos redimiu. O auge dessa obediência foi a sua morte substitutiva no Calvário, mas toda a sua vida foi obediência ao Pai, em cumprimento à lei. É sobre isso que falaremos hoje. Hoje a gente vai falar dessa obediência de Cristo. A obediência é na sua vida toda, né? Que culminou com a cruz. O texto básico de hoje é Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. Se vocês puderem abrir. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. A gente vai ler até o versículo 8. Vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro tópico do texto é a obediência de Cristo, é a obediência de Cristo e a nossa. Vamos começar lendo aqui a primeira parte. Diz o seguinte: em sua missão redentora, Jesus Cristo tinha de ser total e completamente obediente a Deus, para ser bem-sucedido onde Adão havia falhado. Aí eu pulei para outra parte do seguinte: Adão havia sido tentado, consigo achar? Na página, não sei que página é essa, 37, a terceira frase do subtópico obediência de Cristo é nossa. Diz o seguinte: Adão havia sido tentado no jardim aprazível criado por Deus, rodeado de frutas saborosas que foram criadas para serem o seu alimento. Eu pulei para a seguinte parte que diz o seguinte, na coluna 2: Jesus é tentado não em um jardim aprazível, mas em um deserto, não quando estava rodeado de comida, mas jejuando por 40 dias, não por um momento, mas por dias e noites a fio. Adão havia desobedecido e falhado. Jesus obedeceu e venceu o diabo. Repare que a passagem que lemos lá em Filipenses 2 não diz que Jesus foi obediente na morte, como se morrer em nosso lugar fosse tudo que ele tivesse feito. Essa passagem deixa claro que ele foi obediente até a morte. Cada dia era um novo dia de obediência sacrificial de Jesus Cristo por amor a nós. Com isso podemos ver que a obediência de Cristo é também sacrificial. A gente pode ver isso aqui no texto,
no Levítico, no segundo parágrafo da página 37, na coluna 2, que diz o seguinte: essa obediência havia sido tipificada em todo o Antigo Testamento pelo sistema sacrificial, em especial pelo holocausto, sacrifício no qual o animal era inteiramente consumido pelo fogo, em um oferecimento total a Deus. Era exatamente isso que Deus exigiria de Jesus, que é o cumprimento de todos os sacrifícios de Israel, dedicação total a Ele na forma de obediência perfeita. Eu estava lendo, né, o livro de Levíticos, e é muito interessante porque toda vez que eu vou ler Levíticos, eu fico, meu Deus, eu li Levíticos agora. E é aquela leitura um pouco mais pesada, né? Não é uma leitura para você começar a ler a Bíblia quando você vai começar a ler a Bíblia pela primeira vez, você não vai começar por Levítico, né? É uma leitura mais difícil de entender. Aí esses dias eu fui pesquisar por que do livro de Levíticos, né? Porque fala muito sobre o holocausto, sobre a liturgia do culto a Deus. E é isso. O homem peca contra Deus e Deus ele estabelece alguns rituais, algumas liturgias para que o homem possa se colocar diante de Deus, né? A gente começa a ver isso também em Deuteronômio, como Moisés começa a falar, obedeçam às leis, obedeçam aos mandamentos. Claro que são os 10 mandamentos, também todos aqueles estabelecidos na Bíblia, né? Por isso que aqui no livro ele fala que essa obediência sacrificial ela já tinha sido tipificada no Antigo Testamento. Porque para o homem se colocar diante de Deus, ele tinha que haver um sacrifício, né? Jesus veio para ser esse último sacrifício, um sacrifício vivo, né? Então a gente pode ler essa verdade lá em Hebreus 10, no versículo 3 ao 10, que diz o seguinte: esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível. Vou misturar a Bíblia porque a gente abriu. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 3. Nessa passagem, o autor fala sobre o sacrifício, né? Lá tipificado em Levíticos. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancelou o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, nessa parte, a gente consegue concluir, nesse tópico, a obediência de Cristo é nossa, que a oferta sacrificial de Cristo fez de si mesmo, envolveu não apenas a sua morte na cruz, mas toda uma vida de obediência ao Pai em uma vida santa, totalmente dedicada a Deus, da qual sua morte na cruz foi o ápice. Então a gente consegue compreender aqui, nesse primeiro tópico, que a obediência de Cristo não foi só a morte dele na cruz, mas foi sim a vida dele toda, em total santidade, obediente ao Pai. Culminou na nossa santificação. No segundo tópico do capítulo 10, né, está na página 38, cujo tema é obediência de Cristo ativa e passiva. O autor aqui ele vai diferenciar a obediência de Cristo em ativa e passiva. E a gente vai conseguir compreender um pouco mais sobre a obediência de Cristo. O primeiro parágrafo, na primeira estrofe, diz o seguinte: a lei requer obediência e impõe punições, quando essa obediência não é alcançada.
A gente pode ver isso lá em Deuteronômio do 26 ao 20, Deuteronômio 11, versículo 26 e 28. Não precisa nem abrir, eu vou ler para vocês. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Ou seja, aqui o primeiro tópico fala que a lei, ela requer obediência e ela impõe punições àqueles que desobedecem e bênçãos àqueles que obedecem, né? A gente pode ver essa verdade em Deuteronômio 11, quando Moisés ele fala que hoje estava colocando diante do povo os mandamentos. Os mandamentos eles estariam tanto bênçãos como maldição. Aquele que obedece seria abençoado, e aquele que desobedecer seria amaldiçoado. A gente pode ver isso em toda a passagem, em todo o Pentateuco, né? Bênção sendo dada àqueles que obedeciam à vontade de Deus e maldição sendo atendida àqueles que desobedeciam. Aqui na segunda parte diz o seguinte, do mesmo parágrafo, continuando a leitura: Cristo veio cumprir o que os teólogos chamam de obediência ativa e obediência passiva. Obediência ativa é a obediência aos mandamentos de Deus, revelados em sua palavra. Obediência passiva é a obediência ao propósito divino de morrer para a nossa redenção. Então aqui ele diferencia obediência ativa como aquela sendo a obediência aos mandamentos, à vontade de Deus, à palavra de Deus, e a obediência passiva sendo aquela que Cristo fez, ao morrer em nosso lugar. A palavra passiva, ela pode nos levar a pensar que Jesus foi forçado pelo Pai a morrer em nosso lugar. Mas essa ideia está completamente errada. A verdade é que Jesus se ofereceu voluntariamente para fazer expiação pelo pecado humano, por meio de seu sofrimento e morte. Então, obedecer passivamente não quer dizer que ele foi forçado. A gente tem muito essa ideia de ser forçado a algo, né? Mas não, foi voluntário. Foi um oferecimento voluntário. A gente pode ver isso lá em João, capítulo 10, versículo 17. Se vocês puderem abrir. Vamos lá. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ou seja, ele dá de espontânea vontade. Ele também tem autoridade, tanto para dar e para retomá-lo. Então não foi algo, ele não foi obrigado ou forçado a fazer qualquer coisa. Ele deu espontânea vontade para cumprir a vontade do Pai dele, né? Para cumprir a ordem do Pai dele. Ao entendermos o significado de obediência ativa e passiva, podemos concluir que somos justos porque Jesus cumpriu a lei por nós na obediência ativa e também porque ele morreu em nosso lugar na obediência passiva, ou seja, viveu uma vida de obediência ativa e passiva até a morte. Então a justificação é tanto devido à sua vida, a vida de Jesus obediente ao Pai, em tudo que ele fez, e também, e também até a sua morte, né? Que culminou na obediência passiva, né? Sacrificial. Dado exposto, pode surgir uma pergunta: que papel nós temos na prestação de obediência a Deus? O texto responde essa pergunta da seguinte forma: é o segundo parágrafo da página 38. Bem da primeira coluna, que diz o seguinte: não podemos ser imitadores de Cristo no cumprimento de sua obediência passiva. Somente Ele podia sofrer e morrer pelo nosso pecado. Somente Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, somos orientados pelo próprio Jesus a sermos ativamente obedientes a Deus, cumprindo os seus mandamentos.
Antes de continuarmos, eu acho que é importante ressaltar que nossa obediência não é um pressuposto para a salvação. Quero dizer que não somos salvos porque obedecemos, mas obedecemos porque já fomos salvos, devido à obediência sacrificial de Jesus Cristo até a morte. Ou seja, não é o meu obedecer que vai me salvar, e sim o obedecer dele, que já me salvou. O texto reafirma isso aqui, ainda nesse parágrafo. Diz o seguinte: esse cumprimento não tem em vista a nossa salvação, que foi plenamente realizada por Cristo, mas é o resultado necessário da nossa transformação em novas criaturas, que devem viver para a glória do Senhor. Então aqui, deixa bem claro que a gente não pode obedecer passivamente, porque só Jesus pôde fazer isso, só ele poderia morrer em nosso lugar, remover o nosso pecado, mas Jesus nos convida a obedecer ativamente, como eu disse lá no início, a cumprir a sua vontade, os seus mandamentos. A gente pode ver isso lá em João 14, versículo 21, que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o convite de Jesus, né, a obediência, né? Jesus me convidando a obedecê-lo. Agora que a gente compreendeu, né, a obediência ativa de Cristo, agora que a gente compreendeu a diferença entre obediência ativa e passiva, o autor do livreto ele se aprofunda mais nos dois tópicos, obediência ativa e obediência passiva. Então vamos se aprofundar agora inicialmente na obediência ativa de Cristo. Como dito anteriormente, a lei promete bênçãos para aqueles que a obedecem e amaldiçoa aqueles que a desobedecem. A segunda estrofe da coluna 2, da página 38, diz o seguinte: a obediência de Cristo alcança esses dois aspectos da lei. Por um lado, ele obedeceu ativamente a lei de Deus em nosso lugar. Por outro, ele sofreu a maldição da lei no Calvário, também em nosso lugar e em nosso favor. Ou seja, a obediência de Cristo, ele foi abençoado, né, por obedecer a lei, mas ele também sofreu a nossa maldição. Por conta da nossa desobediência, ele se fez maldito em nosso lugar, né, no Calvário. Em nosso lugar e em nosso favor também. A gente pode ver isso lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, também vou ler o versículo 7. Diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora no versículo 7, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, com isso a gente pode concluir que a nossa remissão é fruto da vida de inteira obediência de Jesus Cristo. O autor aqui do texto, ele confirma isso da seguinte forma. Agora seria o segundo parágrafo da página 38, na coluna 2, né? Que diz o seguinte, no caso a última estrofe: durante toda a sua vida, Jesus cumpriu a lei de Deus em sua vida diária, para que essa obediência ativa fosse imputada àqueles que creem nele para a sua salvação. Então, eu peguei aqui um texto de um autor chamado Ari Queiroz, que diz o seguinte: nesse sentido, a Bíblia testifica que Jesus Cristo foi um homem perfeito, que nasceu sem a maldição do pecado, que viveu em obediência e restrita a Deus em todas as coisas.
Jesus amou a Deus com toda a mente, alma, entendimento e força, em todos os momentos da vida, sem exceção alguma. Tudo que ele fez, desde as tarefas mais simples, ele fez para a glória de Deus. E durante toda a sua vida, não houve uma única palavra, um único pensamento, uma única ação ou omissão, por menor que seja, em desarmonia com a vontade de Deus. A gente pode ver isso lá em João 8, versículo 29, que diz o seguinte: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Também a gente pode ver isso também lá em João 4,34, que diz o seguinte: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Com isso a gente pode concluir o seguinte, agora aqui no terceiro parágrafo, no caso no segundo parágrafo, né, da página 38, a segunda coluna, que diz o seguinte: não haveria salvação para nós sem a obediência total, completa e absoluta de Cristo à vontade e aos preceitos do Pai. Adão, nosso primeiro representante diante de Deus, sucumbiu à tentação e mergulhou a si mesmo e a toda a sua posteridade em pecado e desgraça. Cristo, o segundo Adão, foi tentado em todas as coisas, mas foi obediente ao Pai e se manteve sem pecado. A gente pode ver isso lá em Hebreus 4,15. Se puderem abrir, essa confirmação que Adão, sim, pecou, foi nosso primeiro representante, falhou, pecou e trouxe desgraça a nós, né? Mas Cristo foi nosso segundo representante, foi tentado em tudo como homem, não falhou, não pecou, nos trouxe salvação. Hebreus 4, versículo 15. Lá diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então aqui isso testifica o que o autor disse, que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas foi obediente ao Pai e se manteve sem pecado. A gente pode ver essa verdade aqui em Hebreus 4,15. Ele foi semelhante a nós, foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. Não houve pecado nele, mesmo sendo tentado, ele venceu o pecado. Então a gente pode concluir o seguinte: que Adão, por sua desobediência, trouxe condenação. Cristo, por sua obediência, trouxe justificação que dá vida. Com isso vemos que, sem a obediência de Cristo, Jesus foi tentado em todas as coisas. Com isso vemos que, sem a obediência de Cristo, que foi tentado em todas as coisas, não há redenção de pecadores. Todo o seu ministério foi baseado em sua obediência ao Pai. Ou seja, graças à obediência de Cristo em todas as coisas, nós podemos ser redimidos hoje. A gente pode ver isso lá em Romanos 5, versículo 18 e 19. Enquanto Adão trouxe condenação e morte, a obediência de Jesus trouxe justificação, santificação e vida, né? Aí Romanos 5, 18 diz o seguinte: portanto, assim como a sua transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Agora compreendemos que a obediência ativa é aquela que cumpre os mandamentos de Deus e vence o pecado. Podemos falar um pouco da obediência passiva. A obediência ativa, espero que tenha ficado claro, que é a obediência que cumpre a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. É aquela obediência que nós podemos fazer também, né? Agora a gente vai adentrar um pouco mais fundo na obediência passiva, que já começa aqui no tópico
aqui na página 39, né? Que é o tópico B, a obediência passiva de Cristo. A gente já viu lá na frente que a obediência passiva está ligada à obediência voluntária e sacrificial de Cristo até a morte. Esse termo significa, obediência sacrificial, significa que Cristo sofreu a punição pelo nosso pecado, pois a palavra passiva vem do latim passio, que significa sofrimento. Então, o passivo, como eu disse, não é algo forçado, e sim é algo voluntário e sacrificial, né? É um sofrimento voluntário de Cristo. Ao falarmos de sofrimento obediente de Cristo, surge a seguinte pergunta: quando esses sofrimentos começaram? Tudo bem, Jesus Cristo sofreu, mas se não foi somente na cruz, então quando começou o sofrimento de Cristo? O texto responde essa pergunta da seguinte forma, no tópico B, na página 39, na primeira coluna. No primeiro parágrafo diz o seguinte, na segunda estrofe: bem, começaram no momento da sua encarnação e duraram por toda a sua vida, sendo a segunda pessoa da Trindade. A encarnação foi o primeiro ato de sua humilhação, tendo nascido cada aflição, cada dor, cada tristeza, cada hematoma que sofreu, foi como representante de seu povo. E o Catecismo de Heidelberg diz que Cristo sofreu quando ele, em todo o tempo em que viveu na terra, mas especialmente no fim de sua vida, suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra os pecados de toda a humanidade. A gente já leu isso lá na frente, né? Acho que foi em Hebreus 15, que ele assim como nós, ele foi tentado em todas as coisas, né? Porém sem pecado algum. Ou seja, ele assim como eu e você, ele sofreu, ele acordou cansado algum dia, com dor no corpo no outro dia, triste em alguns dias. Ele também foi rejeitado pela própria família, assim como eu e você. Então mas mesmo assim ele foi obediente, né? Então a obediência de Cristo, ela surgiu desde o nascimento dele, desde a infância. A gente tem poucos relatos da infância de Jesus, mas a gente pode ter certeza que essa obediência de Jesus ela foi inteira. Não começou apenas quando ele fez 30 anos. Eu peguei uma outra passagem do texto do autor Ari Queiroz, que diz o seguinte: Jesus Cristo precisava se tornar semelhante aos irmãos, ou seja, ele precisava nascer de mulher e se tornar como um da raça que ele veio redimir. Somente a obediência do verdadeiro homem que tomasse parte comum na raça que veio redimir poderia assumir o lugar do culpado e remover com a oferta da sua vida os pecados, porque do contrário não haveria substituição. A substituição só poderia ser feita por um igual. Não esqueçamos que Deus não aceita em sua presença nada que esteja aquém da perfeição absoluta. E como nós jamais atingiremos a exigência divina, o modus operandi da salvação consiste exatamente na imputação de justiça ao pecador, para que, vestido de uma justiça alheia, possa comparecer à presença de Deus. A gente pode ver isso lá em Hebreus 5, versículo 8. Diz o seguinte: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu gosto muito dessa palavra que o autor disse, o autor do texto, né, de Queiroz, que diz que vestido de uma justiça alheia é o que a gente vê lá no Antigo Testamento. É o povo sacrificando cordeiros e bodes para se colocar na presença de Deus, né? Vestido de uma justiça alheia. Jesus ele faz esse cordeiro, né? Então a gente também pode ver isso lá em Hebreus 2, versículo 17. Esse autor Ari Queiroz é um autor externo, não está na apostila. É uma apostila que eu fiz.
Hebreus 2, versículo 17, diz o seguinte: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove o pecado do povo. Então era necessário que ele fosse semelhante a mim e a você em todos os aspectos, tanto na dor quanto na alegria, na fome, na tristeza, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove o pecado do povo. Então era necessário que ele tivesse feito, que ele se fizesse homem, para poder remover o nosso pecado. Compreendemos então que mesmo sendo ele, vamos ler aqui agora o segundo parágrafo da página 39, né? na coluna à esquerda, que diz o seguinte: a beleza da obediência passiva de Cristo é destacada quando observamos que ele não era um pobre coitado, que sofria por causa de sua fragilidade, mas ele era o autor da vida. Ele disse: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. A gente compreende então que, mesmo sendo ele o autor da vida, se entregou voluntariamente à morte em obediência a seu Pai, para fazer cumprir a aliança da redenção. O sofrimento de Cristo em obediência ao Pai é a razão da nossa redenção. Então, graças a essa obediência ativa e passiva, nós fomos redimidos. Agora a gente vai entrar na conclusão do texto. A gente vai ler a conclusão toda aqui, que diz o seguinte: a desobediência adâmica ao mandamento de Deus lançou a raça humana em pecado e miséria. Mas a obediência salva pecadores. Não a obediência dos próprios pecadores, mas a obediência de Jesus Cristo. É com base nas obras de Cristo e não nas nossas que somos justificados. Durante toda a sua vida, Cristo obedeceu por nós como nosso representante pactual perante Deus. Então, não é a nossa obediência que nos salva, sim a obediência de Cristo. Não é a obediência de um pecador que pode salvar o próprio pecador. Essa é a obediência de um santo. Né? Eu peguei um texto aqui do site chamado Voltamos ao Evangelho. Diz o seguinte: a vida de completa obediência de Jesus é tão necessária para a nossa salvação como sua expiação perfeita na cruz. Porque há uma dupla imputação: meus pecados imputados a ele e a justiça dele imputada a mim. De modo que é isso que a Escritura se refere quando diz que Jesus é a nossa justiça. Então, meu pecado na cruz foi imputado a Cristo. Ele não era pecador, mas ele carregou o meu pecado. E a justiça que eu não tenho sozinho foi imputada a mim, que veio dele. E por isso ele se qualifica para ser cordeiro imaculado. Ele se qualifica para a canção digno é o cordeiro que foi morto. Através da sua completa justiça, ele cumpre as exigências da lei. Agora a gente vai aqui para dar início à aplicação que o autor deixa. Eu vou começar com a segunda aplicação. Diz o seguinte: pela fé receba Jesus Cristo como sua única justiça. Foi o que a gente acabou de ler, né? E agora sim, eu vou agora para a terceira aplicação, que diz o seguinte: não murmure nem seja amargo os momentos de dor e tribulação. Jesus espera por você em casa. Então ele chama, eu acho que ele quer dizer aqui para a gente não murmurar na obediência. Porque a forma de obedecer, né? Aquela obediência que você obedece porque você quer obedecer, é aquela que você obedece murmurando, né? Tipo, vou fazer, vou fazer isso porque não tem escura, né? Então ele chama você aquela obediência ativa, voluntária, né? É você voluntariamente obedecer, sem murmurar. Entender que Jesus espera por você, aquele que obedeceu, venceu o pecado e te trouxe salvação, espera por você em casa. Estamos aqui, mas não somos daqui, né? Somos cidadãos dos céus.
E agora eu vou voltar para o primeiro tópico, quer dizer, para o primeiro tópico da primeira aplicação. Diz o seguinte: Deus se importa com sua obediência aos seus mandamentos. Para sermos obedientes, precisamos conhecer a vontade de nosso Pai. Jesus obedeceu porque conhecia a vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus vem por meio da leitura da palavra. Eu só posso obedecer e conhecer a vontade de alguém eu só posso obedecer a alguém e fazer a vontade dessa pessoa se eu conhecer a vontade dela. A vontade de Deus, ela está explicitamente, ela é falada na palavra de Deus. A palavra de Deus foi deixada para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade, seguirmos essa vontade. Então não há como eu querer seguir a vontade de um Deus que eu não conheço. Esse conhecimento vem por meio da leitura da palavra, a leitura diária, o meditar na palavra. Isso a gente pode ver lá em Mateus 4, versículo, não precisa ler a Bíblia, porque eu não vou ler aqui, Mateus 4, versículo 1 ao 11, que é quando Jesus ele é tentado no deserto. E quando ele é tentado a primeira vez, como ele responde? Eu vou abrir porque é para me lembrar como ele responde. Eu não gravei. Mas ele responde na palavra, né? Ele responde da seguinte forma: está escrito. Ou seja, ele baseia toda a sua resposta à tentação do diabo na palavra. O tempo todo, quando ele é tentado, ele fala: está escrito. Primeiro ele fala: nessa forma verá um homem. E assim ele vai falando, né? Então, uma das formas de você vencer o pecado, de você confrontar o pecado, é por meio da palavra, da vontade de Deus. Para você compreender que, calma aí, isso aqui que eu estou fazendo não tem a ver com o que Deus quer para mim. Então, você ter esse discernimento do certo e do errado, vem por meio da palavra. E foi isso que Jesus fez. Ele nos mostrou quão necessário é você ter o entendimento da palavra para você poder ir contra o pecado, para você poder ver o que há de errado, né, nas suas atitudes e poder combatê-la na palavra, né? Poder vencer o pecado. Então, essa segunda aplicação, ele nos convida a conhecer um pouco mais da vontade de Deus, né? Através da leitura da palavra. Eu acho que agora eu termino aqui a aula de hoje. Alguma dúvida? Espero que tenha ficado claro para todo mundo a obediência de Deus, também a diferença entre ativa e passiva. Como ele obedeceu ativamente, como ele obedeceu passivamente. E qual é o nosso papel nessa obediência, que é a obediência ativa, né? Que é o cumprimento dos mandamentos, que só consegue cumprir por meio do conhecimento da palavra. Alguma dúvida em relação a isso? Em relação à obediência de Cristo, ao significado da obediência passiva e ativa, alguma coisa relacionada a isso? Espero que todo mundo tenha conseguido entender, espero que tenha conseguido fazer também entender. Vamos orar para terminar a aula. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Que aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai querido. Que o Senhor venha, Pai, nos ensinar a ser obediente, Pai. Nos ensinar, Pai querido, Pai amado, cada vez mais a Sua palavra, para nos revelar, Pai, as Suas verdades, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos força, Pai, para obedecer, Pai querido, Pai amado. Senhor, coragem também, Pai, para dizer não muitas vezes, Pai. Muito obrigado, Pai, pela aula de hoje, Pai, pelo dia de hoje, Pai. Por todos que estão aqui presentes, Pai querido, Pai amado. Te agradeço, Pai, também te entrego o culto que será feito daqui a pouco, Pai querido. Que o Senhor venha se abençoar a vida do pastor, Pai, para que ele possa trazer uma palavra também, Pai, que ministre os nossos corações, Senhor.